Você acredita que uma única palavra pode mudar completamente a energia da sua vida? Não é acaso que você está ouvindo isso agora? Há algo no seu campo que atraiu esta mensagem, e se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já reconhece que está pronto para vibrar diferente. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu ativo o poder da palavra certa. Dizer isso é mais do que participar. É um decreto energético. Quando você escreve, fala e sente, a vibração se ancora no plano físico. É assim que a energia se torna matéria. Pense um instante. Quantas vezes você usou palavras sem perceber o peso que elas carregam? Cada som, cada sílaba é uma frequência. O universo não entende o português, o inglês ou o silêncio. Ele entende vibração. É por isso que alguns mantras e orações atravessam séculos, movendo montanhas invisíveis. E é por isso também que palavras ditas com emoção podem abrir portais. Existe um instante em que o som atravessa o ar e toca o coração. Quando isso acontece, há uma conjunção energética, um alinhamento entre mente, alma e campo quântico. É como se o universo dissesse: entendido, o pedido foi recebido. O segredo está em falar a partir da verdade interior, e não da falta. A palavra certa não é apenas dita, ela é sentida, vibrada, sustentada. Neste vídeo, você vai entender qual é essa palavra, por que ela atrai amor, paz e dinheiro ao mesmo tempo e como aplicá-la de forma simples, mesmo nos dias em que tudo parece desabar. Não se trata de mágica, mas de consciência vibracional. A energia da palavra certa não cria algo novo. Ela apenas revela o que já existe em potencial dentro de você. Imagine sua vida como uma melodia. Quando uma nota está desafinada, todo o som perde harmonia. Mas basta uma única nota correta para que a música volte a fluir. Essa palavra é essa nota. Ela é a frequência capaz de realinhar o que estava desalinhado, de reconectar o que parecia perdido. Ela é o ponto de equilíbrio entre o coração e a matéria. E talvez agora você sinta uma leve curiosidade, uma vibração no peito, como se algo dentro de você já soubesse. É esse o sinal. Não é coincidência, é ressonância. Fique comigo até o final, porque ao pronunciar essa palavra de forma consciente, você não estará apenas ouvindo um vídeo, estará abrindo um campo. E esse campo pode ser o início de uma nova realidade. Tudo no universo responde à vibração. Antes de existir a palavra falada, existe o som silencioso da intenção. É ele que molda a energia antes que qualquer sílaba ganhe forma. Quando você fala, não está apenas emitindo sons, está transmitindo frequências. E o universo, como um espelho vibracional, devolve exatamente o que você envia. É por isso que a linguagem da alma não é feita de letras, mas de energia. Cada palavra é uma semente lançada no campo quântico. Se a emoção por trás dela é clara, a criação acontece. Mas quando a palavra é dita sem presença, ela se dispersa sem força. O segredo está na consciência que habita o som. É como a fase nova da lua, aquele momento silencioso em que nada se vê, mas tudo começa a nascer. É o instante perfeito para plantar uma nova frequência, uma nova vibração. As palavras que você repete com intenção formam códigos vibracionais. Elas falam diretamente ao tecido da realidade. Quando pronunciadas com fé e sentimento, alinham-se com números sagrados como o 11, o 111, o 222, símbolos de criação e união. Esses números aparecem como respostas sutis do cosmos, confirmando que o pensamento se transformou em vibração ativa. Pense nas vezes em que você disse "eu não posso", e o universo apenas respondeu "ok", não porque ele te negou, mas porque ele concordou com a tua vibração. Agora, imagine dizer "eu posso", "eu recebo", "eu mereço". Essas palavras são chaves, comandos energéticos que reprogramam o campo. Quando a emoção acompanha, a palavra se torna um decreto. E talvez você já tenha sentido. Quanto mais fala de amor,
mais amor começa a surgir em detalhes pequenos. Quanto mais fala de paz, mais o silêncio interior cresce entre um pensamento e outro. E quando você fala de prosperidade com gratidão, algo no ar se reorganiza. Essa é a linguagem oculta do universo, simples, invisível, mas absolutamente precisa. Cada som que você emite é uma onda que se propaga no campo da criação. E o campo sempre responde. Não há atraso, apenas alinhamento. Às vezes o retorno parece lento porque a mente ainda duvida, mas o coração sabe. A vibração nunca se perde. É nesse ponto que a palavra certa começa a se revelar. Ela não vem para prometer, mas para alinhar. Ela une o que o medo separou, o amor que você busca, a paz que você deseja e a prosperidade que você merece. A partir daqui, o som ganha forma e a forma ganha propósito. E quando isso acontece, o universo inteiro começa a falar com você na mesma língua. A palavra é simples, mas sua vibração é profunda. A harmonia. Ela carrega a força silenciosa que une o que parecia oposto, o que a mente separou em partes. Quando você a pronuncia, ela não atua apenas como um som, mas como uma frequência viva que reconcilia o amor que estava fragmentado, a paz que se escondia entre pensamentos e o dinheiro que fluía de forma irregular. A harmonia é o fio invisível que costura todas as áreas da vida. Na linguagem espiritual, harmonia é mais do que equilíbrio, é integração. É o ponto onde o sentir, o pensar e o agir deixam de competir entre si e começam a dançar juntos. Essa palavra nasce do elemento ar, o mesmo que dá forma à voz e carrega o sopro da criação. Quando você respira fundo e diz harmonia, o ar leva a sua intenção direto para o campo vibracional do universo. Há um tipo de magia na pronúncia dessa palavra. Ela cria uma conjunção energética, uma concentração de força em torno do seu campo. Tudo parece mais visível, mais nítido. Emoções antigas vêm à tona não para te punir, mas para serem realinhadas. E nesse processo, você começa a perceber que as áreas da vida que pareciam distantes, o coração, a mente, o corpo, o propósito, sempre estiveram tentando cantar a mesma canção. Quando você diz harmonia, algo dentro se acalma. A respiração se expande, a tensão cede, o pensamento desacelera. É como se o corpo lembrasse o som original da alma. E é por isso que essa palavra é tão poderosa. Ela não pede, ela recorda. Ela desperta o que já é, mas estava adormecido sob o ruído do medo e da pressa. Imagine o universo como uma grande orquestra. Cada pessoa é um instrumento com seu próprio tom. Quando você vibra em harmonia, o som da sua vida se encaixa no compasso cósmico. Nada precisa ser forçado, nada precisa ser arrancado. O amor começa a fluir sem esforço. A paz se torna natural e o dinheiro volta a ser consequência, não obsessão. Feche os olhos agora e sinta o ar entrando. Diga mentalmente com presença: harmonia. Mais uma vez, harmonia. E pela terceira vez, sentindo o coração vibrar. Harmonia. Perceba que a palavra não está apenas sendo dita, ela está sendo vivida. E é nesse instante que o campo começa a responder. Sem ruído, sem luta, apenas com a certeza suave de que o equilíbrio já começou a se manifestar. Quando a palavra é ativada com intenção verdadeira, o corpo e o campo energético começam a responder. Alguns sentem calor nas mãos, outros percebem leveza nos pensamentos, e há quem simplesmente sinta uma paz inexplicável se espalhar pelo peito. Esses são os primeiros sintomas da ativação da palavra. Não é um milagre repentino, mas uma reorganização silenciosa da vibração que sustenta a sua realidade. O universo começa a ajustar as frequências, como um afinador invisível. Você pode notar pequenas sincronicidades, números como o 8, o 8 piscando no relógio, mensagens inesperadas de pessoas queridas, ou até coincidências que parecem brincar com o tempo. Esses sinais são lembretes sutis de que algo em você se realinhou.
Ver o 7. O 7 indica que o milagre já está em movimento, mesmo que ainda não se manifeste totalmente. É importante entender que a harmonia não trabalha pela força, mas pela presença. Ela não exige que você corra atrás do que quer, apenas que sustente o sentir do equilíbrio. A palavra age como uma semente lançada ao vento. Não é necessário empurrá-la para crescer, apenas confiar que o solo da sua energia já é fértil. Mas existe um erro comum: repetir a palavra sem emoção, de modo automático, como quem apenas lê um texto. Isso enfraquece o campo, porque o som sem alma é apenas ar em movimento. O poder está na emoção elevada, no sentir que vibra junto com o som. Dizer harmonia com gratidão é diferente de dizê-la com pressa ou dúvida. O universo responde ao sentimento, não ao volume da voz. Por isso, antes de cada repetição, inspire profundamente. Sinta o ar preencher o corpo e, ao expirar, diga harmonia, como quem solta um peso. Permita que a palavra se expanda em ondas ao seu redor. Em poucos segundos, o campo se reorganiza. É nesse instante que o som deixa de ser apenas som e se torna comando. Um micro-ritual simples pode potencializar esse processo. Feche os olhos, faça a respiração 4-7-8, inspire por 4 segundos, segure por 7, expire por 8, e ao final, pronuncie harmonia 3 vezes, em voz baixa, com o coração atento. Sinta a energia vibrar em torno de você como uma névoa suave. Lembre-se, a palavra não cria o amor, a paz ou o dinheiro. Ela apenas desperta o fluxo que já existia em você. Quando a vibração muda, o universo muda com ela. E é assim, de forma leve e quase imperceptível, que a nova realidade começa a se construir ao seu redor. Existe uma mecânica invisível por trás de toda manifestação. Nada acontece por acaso. Tudo obedece a uma sequência energética que une pensamento, emoção, ação e liberação. É o que muitos chamam de a verdadeira lei da atração, mas aqui ela ganha uma nova forma: a harmonia dos elementos. Quando você pensa com clareza, sente com verdade, age com presença e solta com confiança, cria um circuito perfeito entre o visível e o invisível. A palavra harmonia atua exatamente nesse ponto de encontro. Ela integra os 4 elementos do ser: o fogo do impulso, que acende o desejo; a terra da estrutura, que materializa as ideias; o ar da intenção, que carrega o som; e a água da emoção, que dá vida à vibração. Juntos, esses elementos formam um trígono interno, um fluxo contínuo que permite que o que você deseja se manifeste sem resistência. Quando a palavra é dita com essa consciência, ela se torna uma onda coerente. O campo magnético ao seu redor se expande e o universo começa a responder de forma mais rápida e precisa. É o mesmo princípio dos instrumentos musicais. Se uma corda vibra em sintonia, as outras ressoam. Assim também ocorre com a realidade. Ela vibra conforme o tom que você sustenta. Mas há um detalhe importante. A harmonia não é ausência de desafio. É a arte de fluir mesmo quando as ondas se agitam. Por isso, se algo parecer sair do controle, entenda que o campo está apenas se reorganizando para que o novo encaixe possa surgir. É como a fase crescente da lua, quando as intenções plantadas começam a tomar forma, pedindo ajustes, paciência e fé. A palavra harmonia também revela um poder silencioso, o da coerência emocional. Você pode afirmar que quer paz, mas se sente raiva constante, o campo se confunde. Dizer harmonia é alinhar o querer e o sentir, o pensar e o agir. Quando isso acontece, a energia deixa de se dispersar e começa a se concentrar, abrindo portas sutis e oportunidades inesperadas. No entanto, é preciso atenção. Palavras negativas também são comandos vibracionais. Elas não punem, apenas criam frequências densas. Sempre que perceber uma palavra de escassez surgindo, difícil, impossível, nunca,
substitua-a imediatamente por harmonia. Essa substituição instantânea é um ato de alquimia verbal, uma forma de transmutar o peso em luz. E assim, aos poucos, você vai notando que tudo ao seu redor começa a responder com mais fluidez. Pessoas mais gentis aparecem, decisões se tornam claras e o dinheiro volta a circular como um rio limpo. Esse é o sinal de que o campo está em movimento. Quando você vibra em harmonia, o universo não precisa te convencer de nada. Ele apenas confirma o que você já escolheu ser. Dentro de cada pessoa, existe uma batalha silenciosa entre a voz da fé e o eco da dúvida. É o conflito entre o coração que sabe e a mente que teme. Quando a palavra harmonia começa a agir, ela não apenas traz luz, ela também revela o que ainda está em descompasso. É nesse ponto que muitos desistem, confundindo o processo de limpeza com o de fracasso. Mas, na verdade, é o campo se ajustando, pedindo que você escolha qual frequência deseja sustentar. Essa luta interna é o que os antigos chamavam de quadratura energética, um encontro entre forças que testam sua coerência. É como se o universo perguntasse: você realmente confia no que diz? E a resposta não vem das palavras, mas da vibração que você mantém quando as coisas parecem sair do controle. A harmonia não nasce da ausência de ruído, mas da habilidade de ouvir o som certo no meio do caos. Há momentos em que o medo parece gritar mais alto. Ele sussurra que nada vai mudar, que tudo é ilusão. Nesses instantes, o coração precisa lembrar a mente de algo essencial. A vibração é sempre mais real que a aparência. Mesmo que o mundo ainda não mostre resultados, a energia já está se movendo. É como o som de uma semente crescendo sob a terra, invisível, mas ativo. A dúvida tenta te fazer desacreditar do processo, e é aí que a palavra se torna escudo. Diga harmonia, em voz firme, não para afastar o medo, mas para acolhê-lo com consciência. Quando você o encara sem resistência, ele perde força. O medo é apenas energia desalinhada, pedindo direção. E a harmonia é essa direção. Visualize essa batalha como duas vozes dentro de você. Uma sussurra, e se não der certo, e a outra responde, e se der melhor do que o esperado. O universo ecoa a voz que você alimenta. Escolha sempre a vibração da confiança, mesmo que o cenário ainda pareça o mesmo. A fé não é um sentimento, é uma decisão vibracional. Respire fundo e perceba. A harmonia não é o fim do conflito, mas o instante em que o caos se curva diante da consciência. Nesse momento você deixa de reagir e começa a criar. E quando o coração vence o ruído da mente, a palavra deixa de ser apenas som e se transforma em força. É aí que o universo reconhece a sua escolha e começa a te guiar para o próximo passo da manifestação. Era uma noite silenciosa quando Ana, exausta de tantas tentativas e decepções, decidiu tentar algo diferente. Ela havia perdido o brilho nos olhos, o entusiasmo pelo trabalho e a confiança no amor. Tudo parecia pesado. Mas naquela noite, enquanto passava pelas redes sociais, uma frase chamou sua atenção. Uma palavra pode mudar a sua frequência. Algo dentro dela se moveu, e ela sentiu que precisava ouvir. Foi assim que conheceu a palavra harmonia. No início, ela duvidou. Parecia simples demais. Como uma palavra poderia curar tanta confusão? Mesmo assim, ela decidiu testar. Acendeu uma vela branca, respirou fundo e, com as mãos sobre o coração, disse baixinho: harmonia. Sentiu um leve arrepio percorrer o corpo, uma sensação sutil de alívio. Por alguns segundos esqueceu os problemas. Era como se o tempo tivesse parado. Naquela mesma noite, ao olhar o relógio, viu 11h11. Sorriu sem entender muito bem o porquê, mas percebeu que algo a observava. Ou melhor, respondia. Dormiu com uma paz que não sentia há meses. E quando acordou, algo diferente aconteceu. Em vez de checar o celular com pressa, ficou alguns minutos em silêncio, apenas respirando. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu gratidão sem motivo. Nos dias seguintes,
Coincidências começaram a surgir. Uma amiga que ela não via há anos ligou oferecendo uma parceria de trabalho. Um cliente antigo reapareceu para fechar um contrato que ela já tinha desistido de esperar. E, de forma inesperada, o exato valor que ela precisava para quitar uma dívida caiu em sua conta por um erro bancário que, de alguma forma, foi resolvido a seu favor. Nada disso parecia lógico, mas tudo fazia sentido. Ela percebeu que harmonia não tinha trazido algo de fora, apenas liberado o que dentro dela estava bloqueado. O amor começou a se manifestar em gestos simples: um sorriso no espelho, uma conversa gentil, um olhar sincero. O dinheiro começou a fluir porque ela deixou de lutar contra o fluxo. E a paz voltou porque o medo perdeu espaço. O segredo não era repetir mecanicamente, mas sentir. Ana descobriu que cada vez que dizia harmonia, o som se misturava à sua respiração. E o universo respondia como um eco suave. Ela compreendeu que não era sobre pedir, mas sobre permitir. E assim, com simplicidade, a vida começou a florescer novamente. O milagre não foi algo que aconteceu com ela. Foi algo que despertou dentro dela. E agora, talvez, seja a sua vez de descobrir o que acontece quando você fala essa palavra com o coração aberto. Agora que você entende o poder da palavra, é hora de aplicá-la de forma prática. O protocolo Harmonia é um ritual simples, mas profundamente transformador. Ele foi criado para que você alinhe mente, coração e ação em um único gesto. Não é necessário muito tempo, apenas presença e intenção. A prática completa leva menos de 3 minutos, mas o efeito pode durar o dia inteiro. O primeiro passo é clareza. Pegue um papel e escreva 3 áreas da sua vida: amor, paz e prosperidade. Embaixo de cada uma, anote o que deseja vivenciar nelas. Não escreva o que falta, escreva o que já está em processo. Em vez de quero encontrar amor, escreva vivo um amor leve e recíproco. Em vez de quero dinheiro, escreva meu fluxo financeiro é constante e natural. A clareza é a semente da criação. O segundo passo é emoção elevada. Feche os olhos e visualize essas realidades como se já existissem. Sinta a emoção de quem já vive o que deseja. Deixe que o corpo participe. Sorria, respire fundo. Permita que o coração se expanda. A emoção é o combustível que ativa o campo quântico. É ela que transforma palavras em ondas. O terceiro passo é ação alinhada. Dê um pequeno passo físico em direção àquilo que escreveu. Envie uma mensagem. Organize o ambiente. Faça um gesto de generosidade. Quando a ação vibra na mesma frequência da intenção, a energia se materializa. E o quarto passo, silencioso, é a liberação. Após fazer tudo isso, diga: eu solto o controle e confio na harmonia. Esse é o ponto de rendição, o momento em que você entrega o comando ao universo. Soltar não é desistir, é permitir que a inteligência divina atue sem interferência da dúvida. Você pode potencializar o ritual ao realizá-lo durante a lua crescente, fase de expansão e crescimento. Acenda um incenso de lavanda e, se desejar, tome um banho de sal grosso antes de começar para limpar o campo energético. Lembre-se, o poder está na intenção e na presença, não no objeto. O ritual é apenas o espelho da sua vibração. Quando feito com verdade, ele cria um campo de fluidez ao seu redor. E assim, aos poucos, você perceberá que não precisa correr atrás das coisas. Elas começam a vir até você naturalmente, atraídas pela frequência de harmonia que agora pulsa dentro do seu ser. Depois de realizar o ritual, surge a dúvida silenciosa: como saber se funcionou? A resposta não vem em palavras, mas em sinais. O universo raramente grita, ele sussurra. E esses sussurros aparecem nas pequenas coisas. Um sentimento de leveza sem explicação, um encontro inesperado, um número que se repete no relógio. Quando você começa a ver 2, 2, 2 ou 8, 8, 8, saiba que algo está se movendo em seu campo.
São códigos sutis de alinhamento e abundância, confirmações vibracionais de que a energia respondeu ao seu chamado. Os primeiros sinais costumam ser internos. Você sente paz onde antes havia ansiedade. Situações que antes geravam conflito agora parecem neutras. É o universo te mostrando que a frequência mudou. Depois disso, o externo começa a se reorganizar. As oportunidades voltam, pessoas retornam, caminhos se abrem. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você se tornou compatível com a realidade que desejava. Mas há algo ainda mais importante. O silêncio também é sinal. Quando nada parece acontecer, significa que o campo está sendo recalibrado. É como o intervalo entre as notas de uma música. O som só existe porque há espaço entre os toques. Então, se tudo parecer quieto, agradeça. O universo às vezes responde com calma, não com barulho. Durante as 48 horas após o ritual, evite reclamar, duvidar ou se comparar. Essas atitudes desalinham o campo e atrasam a manifestação. Mantenha-se em vibração alta, respire fundo, sorria, escute uma música que te eleve e repita mentalmente: harmonia. Isso reforça o comando e mantém a energia ativa. Um exercício simples de manutenção é o hábito dos 3 gestos diários: uma respiração consciente, uma frase de poder e um ato de ordem. Inspire profundamente, diga harmonia com sentimento e faça algo que reflita esse equilíbrio. Organizar um espaço, cuidar de uma planta, escrever algo bonito. Pequenas ações sustentam grandes frequências. Com o tempo, você perceberá que a vida se comunica através de padrões. Palavras que se repetem, sonhos simbólicos, sensações repentinas. Nada é aleatório. O universo fala em códigos, e quem escuta com o coração entende. E se quiser ancorar essa energia ainda mais, declare nos comentários: eu ativo a harmonia em todas as áreas da minha vida. O ato de escrever é o selo final do seu decreto. Ao digitar, você transforma a vibração em forma, e a forma, por sua vez, se transforma em experiência. O universo lê, sente e responde, porque agora sua frequência já fala a mesma língua dele. Você chegou até aqui, e isso não é coincidência. Nenhuma alma encontra esse tipo de mensagem por acaso. Se a palavra harmonia ressoou dentro de você, é porque algo em seu campo estava pronto para despertar. Você não é uma pessoa comum, é um ser consciente, lembrando do próprio poder criador. A jornada que começou com uma simples curiosidade, agora se torna um portal aberto, um espaço de reconexão entre você e o universo. Olhe para trás e perceba o caminho percorrido. No início, havia dúvida. Depois veio o entendimento da vibração, o despertar da palavra, o ritual, os sinais. Agora, tudo se integra em uma única certeza. Você não precisa buscar o que já vibra em você. O amor, a paz e a prosperidade não são conquistas. São estados naturais da sua energia, quando você vive em harmonia. Feche os olhos e respire fundo. Sinta o ar atravessar o corpo como se cada partícula dissesse: estou presente. Diga em voz alta, com confiança e doçura: eu ativo a harmonia, e o universo responde em amor, paz e abundância. Deixe que o som se espalhe pelo ambiente. Essa é a sua nova assinatura vibracional. Agora, para selar esse momento, escreva nos comentários: eu recebo harmonia. Isso não é apenas um gesto simbólico, é uma forma de ancorar sua decisão no plano físico. Quando várias pessoas decretam juntas, o campo coletivo se fortalece, criando ondas de energia que se multiplicam e se estendem além da tela. A partir deste instante, mantenha o coração aberto. A próxima mensagem, o próximo sinal, pode chegar quando você menos esperar, em um sonho, em uma frase, em um encontro. O universo é preciso e gentil com quem vibra em sintonia com ele. Visualize agora uma grande porta de luz à sua frente. Dela emana um brilho suave, dourado,
que toca o seu rosto e te envolve por completo. Atrás dessa porta está o novo ciclo, a nova frequência, a vida que responde ao seu som interior. Caminhe por ela com calma, sabendo que a jornada não termina, ela apenas muda de tom. E enquanto o som do mundo se mistura ao som da sua respiração, lembre-se, a verdadeira manifestação não é o que você atrai, mas o que você se torna. E hoje, você se tornou harmonia em forma humana.